E se, depois de um transplante, você começasse a mudar em coisas tão específicas que nem você consegue explicar? Antes do transplante, ele era um homem previsível. Acordava sempre no mesmo horário, vestia praticamente o mesmo tipo de roupa todos os dias, camisa social, calça alinhada, tudo no lugar. Era organizado, discreto e, acima de tudo, constante. Ele não gostava de mudanças, não gostava de surpresas e, definitivamente, não gostava de futebol. Para ele aquilo era barulho, exagero, perda de tempo. Mas depois do transplante, alguma coisa começou a sair do lugar. Não de forma brusca, não de uma vez, mas em pequenas camadas, quase imperceptíveis. No início foi um detalhe. Um dia, ele parou em frente à televisão, enquanto passava um jogo. Ficou alguns minutos, sem entender muito bem o porquê. No dia seguinte, aconteceu de novo. E quando percebeu, já estava acompanhando. Mas não era qualquer jogo. Era sempre o mesmo time. Ele começou a reconhecer jogadores, a se envolver com os resultados, a comentar lances. E o mais estranho era a emoção. Porque aquilo não fazia parte dele antes. A família percebeu, achou curioso, mas não deu muita importância. Até que as mudanças começaram a se acumular. O guarda-roupa foi o próximo. As roupas formais começaram a ficar de lado. Camisas sociais deram lugar a camisetas simples. Sapatos foram substituídos por algo mais confortável. E não foi uma decisão consciente. Ele simplesmente parou de escolher como antes. Como se aquilo já não fizesse mais sentido. A esposa foi a primeira a notar. Brincou, mas no fundo, estranhou. Porque não era só estilo, era postura. Ele parecia mais direto, menos preocupado, mais prático. Quase como se tivesse perdido um certo filtro. E então veio a mudança que ninguém esperava. Ele começou a mexer na casa. Pequenos consertos. Uma torneira, uma porta. Coisas simples, mas que ele sempre evitou. Antes, qualquer problema virava motivo para chamar alguém. Agora não. Ele pegava ferramentas, tentava, errava, tentava de novo. E, aos poucos, começou a gostar daquilo. A esposa não sabia se achava estranho ou ótimo, porque, pela primeira vez, ele estava presente nessas pequenas coisas do dia a dia, participando, ajudando, se envolvendo. Mas o ponto de virada veio com algo ainda mais inesperado: o cachorro. Ele nunca foi contra, mas também nunca fez questão. Até o dia em que falou, quase sem contexto: eu queria um cachorro. E não era qualquer um. Era específico. Um Golden Retriever. Ele descreveu como queria. O tamanho, o jeito, a energia, como se já tivesse aquilo na cabeça há muito tempo. Quando encontrou, não hesitou. Adotou. E deu um nome. Um nome que surgiu com naturalidade, sem discussão, sem dúvida. A família estranhou, mas aceitou. Até que, algum tempo depois, vieram informações sobre o doador. Nada muito detalhado no início, mas aos poucos, algumas peças começaram a aparecer. Era um homem da mesma faixa de idade, estilo de vida simples, gostava de futebol, torcia exatamente para aquele time. Tinha um Golden Retriever, com o mesmo nome. E era conhecido por ser alguém prático, que resolvia as coisas, que mexia na casa, que não tinha muita paciência para a formalidade. Quando tudo isso começou a se conectar, o silêncio apareceu. Ninguém falou muito, mas todo mundo pensou a mesma coisa. Coincidência? Talvez. Provável até. A ciência tem explicações. O impacto do transplante, a reconstrução emocional, os efeitos dos medicamentos. Tudo isso pode gerar mudanças reais. E gera. Mas quando os detalhes se alinham dessa forma, a lógica não elimina a estranheza. E talvez nem precise. Porque no fim, a maior mudança não estava nos hábitos. Estava na presença. Ele estava mais ativo, mais envolvido, mais disponível. Diferente? Sim. Mas para quem convivia com ele, melhor.
E talvez essa seja a parte que mais importa. Porque, independente da origem, essas mudanças transformaram a vida dele e de quem estava ao redor. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você passasse por algo assim, você tentaria explicar? Ou simplesmente aceitaria? Comenta aqui. E no próximo episódio, a gente vai entrar em casos reais documentados, onde essas mudanças também aparecem, mas de forma ainda mais sutil.